Bem-vindos mais uma vez ao curso de Gerenciamento e Execução de Projetos de Inovação em Empresas. Meu nome é José Antônio Siqueira e o nosso módulo é um módulo de exercícios denominado Entraves à Inovação. Na realidade, esse é o primeiro módulo de um exercício real que vocês vão realizar. O módulo anterior apenas apresentou a abordagem de Design Thinking e nós vamos fazer a primeira aplicação dessa abordagem neste exercício que vocês vão realizar acompanhando a orientação que eu vou passar para vocês, ok? Então o objetivo vai ser orientar vocês, todos os participantes, sobre como que vocês vão levantar um aspecto extremamente importante que são os entraves à inovação que possam eventualmente ocorrer, existirem dentro da sua empresa. Antes de você fazer uma plantação, você tem que limpar o terreno, tem que de alguma forma arar, tem que tirar qualquer tipo de erva daninha que exista lá e de alguma forma preparar o terreno para que você consiga semear a inovação. Então, antes de mais nada, nós temos que fazer uma espécie de diagnóstico. E para fazer esse diagnóstico, esse levantamento, eu vou sugerir a vocês e apresentar como proposta, como primeiro exercício, este trabalho de aplicação da abordagem de Design Thinking dentro da sua própria empresa. Então, como resultado esperado, a gente vai imaginar que cada equipe vai conseguir criar um retrato mais fiel, né, de como que as suas respectivas empresas reagem em relação às iniciativas de implantar projetos de inovação. De uma forma geral, só muda o endereço. Todas elas, como a gente pôde ver no primeiro módulo, o módulo do vocabulário da inovação, todas elas, no fundo, morrem de medo da inovação e é um medo salutar, é um medo extremamente positivo, porque realmente a inovação é um remédio complicado, é um remédio que tem que ser aplicado de uma forma muito disciplinada. Se não conseguir executar, obter o resultado imaginado dessa forma disciplinada, a inovação pode prejudicar a empresa. Ela pode afetar a operacionalidade da empresa, eventualmente até a lucratividade da empresa. Então, é um remédio extremamente poderoso, extremamente capaz de permitir a mudança de patamares da empresa, mas tem que ser aplicado com muito critério, com muito cuidado. Então, nosso primeiro cuidado, nossa primeira preocupação vai ser fazer uma espécie de diagnóstico em que haverá o levantamento de todos os entraves de inovação que possam existir dentro da empresa. Eu não vou levantar agora com vocês o tipo de entrave que vocês vão encontrar para não criar um preconceito, mas vocês com certeza vão ficar surpresos quando perceberem a infinidade de pontos de vista diferentes que vocês vão encontrar dentro da empresa, cada um dando um motivo para não saírem da sua zona de conforto, não mudarem, não procurarem testar novas abordagens de executar o seu trabalho, que é, no fundo, o que nós estamos chamando de inovação. Então, pergunta-chave: como a empresa em geral encara a questão de inovar? Esse é o desafio que a coordenação do curso está lançando para cada um de vocês. E nós vamos, então, propor uma abordagem para que vocês consigam responder essa pergunta. Nós vamos propor um método de trabalho para levantar qual que é a impressão geral existente sobre a inovação na sua empresa e, consequentemente, quais são os entraves à inovação que devem ser devidamente enfrentados e solucionados, dissolvidos. Esse trabalho eu vou propor que vocês façam em duas fases, vai ficar muito claro o motivo disso. Na primeira fase, vocês vão trabalhar com equipes constituídas por componentes, por participantes ligados à mesma empresa.
Vocês podem falar, não, mas eu estou sozinho na minha empresa. Nós imaginamos que muitos de vocês, se já têm mais ou menos agrupados, né, 2 ou 3 por empresa, né, por empresa. A empresa já indicou 2 ou 3, essa foi a nossa recomendação, porque é a melhor forma de otimizar o resultado desse curso. Mas pode acontecer de uma empresa ter apenas um componente inscrito nesse curso. Não há problema, você vai convidar algum colega seu que conheça o ambiente, isso que é muito importante, tem que ser alguém que preferivelmente até conheça melhor do que você o ambiente da empresa. Melhor ainda, convide 2, 3 pessoas da empresa que conheçam melhor do que você o ambiente da empresa, ok? Formem uma equipe em que você, no final, todo mundo vai estar trabalhando para você, porque é um trabalho que você trará para este curso, né? Vai ser feito um upload por você desse trabalho no final no site da disciplina, e você vai aplicar o processo de Design Thinking e vai explicar para eles como é que é esse processo, né? Para levantar a situação da inovação na empresa. Vocês vão ter muitas dúvidas ao longo do caminho, né? Mas para isso é que existe a nossa equipe de apoio aqui, a qual você pode recorrer a qualquer momento durante a época de realização do trabalho, né? Como nós já comentamos nas aulas presenciais, os exercícios todos, este vai ser o primeiro que vocês vão fazer, tem prazos para serem cumpridos. Nós temos sempre um prazo de 1 semana, exatamente 1 semana, para que cada um dos exercícios seja cumprido. Eles foram dimensionados de tal maneira que haja a possibilidade de, com, vamos dizer, o uso de 8, 10 horas, você consiga realizar o trabalho como um todo, e isso pode ser distribuído ao longo de 1 semana. Então, imaginemos que hoje seja dia 16, hoje é dia 16. Eu acabei de assistir, eu sou um participante desse curso, eu acabei de assistir este módulo. Eu tenho até o dia 23 para entregar o resultado desse exercício que vai ser proposto, ok? Mais ainda, eu vou ter, hoje é dia 16, eu vou ter 2 dias, portanto até o dia 18, para procurar esclarecer qualquer dúvida que eu tenha junto à equipe de apoio. Então não adianta deixar para fazer no último dia. Aplique imediatamente a sua energia para começar a fazer esse exercício de forma que pelo menos você consiga verificar a viabilidade de você conseguir cumpri-lo, né? Se você não estiver entendendo alguma coisa, imediatamente entre em contato com a equipe de apoio, que vai estar exatamente à disposição de vocês para poder orientá-los e esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Mas vocês têm 2 dias, 48 horas, a partir do momento em que vocês acabarem de assistir este módulo. O próprio sistema controla isso automaticamente. E, prazo mais importante, o deadline para entrega do trabalho, do exercício, né, através do nosso site, será exatamente 7 dias após o dia em que você assistiu esse módulo. Então, se eu estou assistindo hoje, no dia 16, e sou um participante, eu vou ter que, de alguma maneira, conseguir realizar o exercício e fazer o upload até o dia 23, às 23 horas e 59 minutos. Ok? Então, na primeira fase, vocês vão fazer com ou pessoas que estejam aqui dentro, que sejam seus colegas da equipe, ou com elementos da sua empresa que você, de alguma forma, convoca. Uma coisa que vocês não podem fazer é sozinho. Não há possibilidade de você aplicar a abordagem, a metodologia de Design Thinking para um trabalho individual. Ele implica em se trabalhar em equipe, como eu procurei deixar claro no módulo anterior em que eu apresentei essa forma de atuar. Ok? Então, infelizmente, não dá para trabalhar individualmente. Se você tem dificuldade para encontrar alguém que na sua empresa consiga formar esse grupo,
talvez você deva se unir a algum outro componente, algum outro participante de uma outra empresa semelhante à sua empresa e procure em conjunto, pelo menos uma equipe de 2 pessoas, né? Fazer o entendimento daquele tipo de empresa. Então, fazer um trabalho único, voltado para aquele tipo de empresa que envolva não apenas a sua empresa, mas também a empresa desse seu colega. É claro que tem que haver uma sintonia, uma empatia grande entre vocês e também uma certa coerência entre essas 2 empresas, entre a sua empresa, a empresa em que você trabalha e a empresa em que o seu parceiro trabalha também, né? Não adianta nada uma pequena empresa ser comparada com uma grande empresa, ou uma microempresa de produtos com uma microempresa de serviços, né? Tem que ser realmente 2 empresas que estejam laborando e batalhando exatamente uma no mesmo setor que a outra, ou em setores que a gente possa, de alguma forma, dizer que são semelhantes e suficientes para a gente poder analisar as 2 empresas ao mesmo tempo, ok? Então, nós vamos aplicar o processo de Design Thinking para levantar a situação da inovação, né? A reputação que o termo inovação tem dentro dessa empresa. E vamos começar, então, pelo primeiro passo, que é entenda o problema. O que nós vamos fazer? Nós vamos mergulhar dentro da empresa e, sem fazer pergunta nenhuma, sentir como é que ela funciona. Vai num setor, vê o pessoal trabalhando, vai no outro setor, vai ver também o pessoal trabalhando, vê as interfaces entre um setor e o outro, né? Procure, de alguma forma, com cuidado, começar a fazer perguntas, né? Tentar entender como é que funciona, né? Com quais outros setores você se relaciona, com quem você mais se relaciona, de quem é que você recebe mais demandas, para quem que você vai, para qual setor é que você demanda mais também, né? De qual setor você depende, quais setores dependem de você, desse seu setor, né? Então, vai tentando, de alguma forma, conversar, sem perder muito tempo, eu estou dizendo algo como 10, 15 minutos em cada setor. Eu creio que um trabalho de 2 horas de observação, mais ou menos 1/5 do tempo, é suficiente para vocês poderem elaborar um entendimento. Esse entendimento é feito observando o problema, né? Também. Então, é o passo 1 e o passo 2. Observe o problema acontecendo, né? O passo 3 também está relacionado com isso. À medida que você estiver observando o ambiente, tentando entendê-lo, você vai percebendo quais são os interesses que precisam ser atendidos, né? Quais são os pontos de vista que precisam ser, de alguma forma, respeitados e quais são as classificações, né? O mais importante de todos é mais um ponto de vista que tem que ser atendido, caso seja possível, enfim, de alguma forma tentar categorizar conforme aquela árvore de categorização que eu mostrei no módulo anterior do trabalho do Robert Mitchell, ok? Feito isso, o que você vai fazer? Você conseguiu até agora o quê? De alguma forma entender o problema, você não escreveu nada, você simplesmente procurou vivenciar o problema, né? Talvez você tenha feito um mapa geral de toda a sua empresa, colocando algumas observações, mas não é nada que demande uma documentação extensa, é mais um mapa de situação, né? Um mapa assim, em que você aponta quais são os setores que dependem de quais setores e assim por diante. Algo que é totalmente livre, gráfico e que você pode fazer na medida que você estiver observando, entendendo e definindo os pontos de vista. Feito isto, você pode ir para a etapa 4, né? Que é o seguinte, nesse momento, até agora, percebam bem, o teu ponto de vista não entrou. A tua colaboração não entrou. É extremamente difícil você não colocar algo subjetivo seu dentro do trabalho que você coleta nos 3 primeiros passos. Mas é muito importante que você procure se refrear, né? Exige uma disciplina que você tem que desenvolver. À medida que você estiver entendendo
observando o ambiente, procure não tentar interpretá-lo, procure não tentar julgá-lo, simplesmente capte, escute, registre. Quando vocês chegarem no passo 4, é onde vocês vão começar a dar a colaboração pessoal de vocês. Agora começa a etapa em que você vai tentar formular perguntas, né? Por exemplo, será que aquele gerente realmente teria condições de aceitar um ambiente em que as regras em que ele atua há tanto tempo seriam modificadas, né? Qual seria o grau de modificação que ele aceitaria, né? Então, essas ideias são geradas e, neste momento, é muito importante que você registre essas ideias todas. Registre essas ideias. Procure registrá-las de uma forma extremamente neutra, né? E comparar as suas ideias com as ideias dos outros parceiros que você tem dentro da equipe. É um trabalho em equipe o tempo todo, desde o início, né? Todo mundo procurou entender o problema, todo mundo procurou observar o problema, todo mundo procurou definir os pontos de vista, vocês se reuniram. Isso fica muito claro, inclusive, quando vocês viram o vídeo da IDEO, né? Que é o complemento do módulo anterior, que tratou especificamente sobre Design Thinking. Vocês viram como aquilo funciona, exatamente daquele jeito que eu quero que vocês funcionem, com aquelas regras, procurando não criticar, procurando de alguma forma construir as suas ideias sobre as ideias dos outros, né? Procurar de alguma forma não se manter dentro do óbvio, procurar pular para fora, fazer perguntas idiotas. Um aluno meu outro dia deu essa dica que é interessante de algo que acontece na empresa dele, que é uma empresa extremamente inovadora. Todas as pessoas que participam de uma reunião em que um determinado problema está sendo discutido têm por obrigação fazer pelo menos uma pergunta idiota. Uma pergunta idiota é aquilo exatamente que vocês imaginam, uma pergunta idiota, algo que é obviamente absurda, mas isso vai liberar o ambiente e vai, de alguma forma, tirar de todas as pessoas que estejam na sala aquela necessidade de estar sempre certo, né? O processo de Design Thinking envolve também uma compreensão de que para poder acertar você vai ter que errar várias vezes. Esse é outro aspecto que fica muito claro quando vocês assistem o vídeo da Deep Dive, né? Erre com frequência para conseguir chegar no resultado certo mais rapidamente. Okay? Então, para vocês errarem, vocês vão ter que ter uma postura mais aberta, mais liberal, mais relaxada e convém que vocês tenham ideias as mais absurdas possíveis. E este é o momento, né? No passo 4, gerar as ideias e tentar nunca caminhar somente dentro da faixa de segurança. Pule para fora, né? Take a walk on the wild side, né? Vai até o outro lado, faça alguma coisa aventureira, né? Procure de alguma forma sair daquilo que é o cotidiano. E aí nós chegamos no passo 5. Passo 5, você vai fazer o seguinte, você vai produzir um protótipo, né? O que seria um protótipo neste momento? É uma forma de explicar para as pessoas que você observou, né? que são na realidade o seu cliente, no fundo, né? Como que aquele ambiente foi entendido por você. Isto pode ser um protótipo narrativo, uma história explicativa. Você cria uma história, né? Um dia na vida daquela empresa, né? Então, você descreve os processos que acontecem numa linguagem cotidiana, numa linguagem simples, né? Algo que você possa produzir em 1 hora, não mais do que 1 hora. E não se preocupe com estilo, não se preocupe utilizar um formalismo excessivo, procure ser claro, acho que isso que é o mais importante, porque o protótipo ele é sempre uma forma simplificada da realidade, né? Cheio de idealizações, cheio de defeitos, cheio de aspectos que foram abandonados, que a gente pode, portanto, utilizar como justificativa para qualquer
protótipo que seja tosco demais. Não existe protótipo tosco demais. O que nós estamos procurando é sempre encontrar um protótipo que seja tosco. Não há problema nenhum, ok? A ideia é que ele seja cada vez menos tosco. E aí você vai testar. Como é que é o testar esse protótipo? Contar essa história para os stakeholders, para os detentores dos diversos pontos de vista e captar as opiniões dele, né? Evidentemente, para você fazer isso, você vai ter que primeiro criar uma atmosfera de cumplicidade, de compreensão de que todo mundo está sentado em volta da mesa visando o bem da empresa, né? E se preparar para várias posturas defensivas das pessoas que detêm esses pontos de vista, né? E procurar, antes que elas procurem se defender, dizer, olha, nós estamos aqui para tentar entender e não para tentar atacar, né? Mas era importante entender quais são os entraves à inovação dentro da empresa e evidentemente, não existe nada que seja pessoal, né? Tudo pode ser modificado. Portanto, de alguma forma, procurem utilizar a sua inteligência emocional, né, para convencer esses outros parceiros dentro da empresa, esses stakeholders, de que é importante que haja uma discussão singela, uma discussão cândida, uma discussão clara, uma discussão em que haja uma objetividade total e que ninguém está sendo atacado, né, e que se está tomando o máximo cuidado de obter um resultado construtivo daquela reunião. Então, você vai captar novas opiniões e o que você vai fazer? Você vai voltar agora, eventualmente, para o ambiente e começar tudo de novo. Passo 1, entender. Passo 2, observar. Passo 3, novamente, escutar os pontos de vista, né? Tentar entender o que cada um está entendendo, inclusive utilizando o protótipo agora. Passo 4, ter as ideias, né? Idear novamente. Passo 5, aprimorar o protótipo, agora já é a geração 2 do protótipo, apresentar novamente esse protótipo na forma de uma ideia, de uma história, né? Para o cliente, que no caso são os detentores de ponto de vista. Você vai fazer isso durante 3 vezes, você vai chegar até o protótipo 3, não vai dar tempo de vocês repetirem mais do que isto. Chegando no protótipo 3, vocês chegaram já numa solução boa, numa lista de entraves à inovação dentro da empresa. Então, vocês vão ver uma infinidade de entraves que podem existir, desde entraves pseudo-financeiros, nós não temos dinheiro para fazer inovação, né? Até entraves de uma ordem, com uma motivação psicológica extremamente forte. Eu não gosto de mudar, eu não gosto de inovar. E podem ter certeza, existe uma porcentagem muito grande da população que tem essa característica. Não é 50%, isso depende muito, talvez até do número de anos de casa. Quanto mais uma pessoa se envolve com o ambiente, geralmente ela tem a tendência a não querer mudar aquele ambiente e respeitar a cultura daquele ambiente, né? E, na realidade, o que nós estamos tentando fazer ao implantar a inovação é gerar uma mudança de cultura dentro da empresa. Portanto, daí toda a periculosidade desse processo, né? Não se mexe impunemente com a cultura da empresa. Tem que ser algo feito com extremo critério, com extremo cuidado, com extremo carinho, né? Isto, então, vai permitir a vocês criar uma visão de uma lista de quais seriam os entraves à inovação dentro da empresa em que você atua. Uma lista que vai contar com a concordância da maior parte das pessoas internas, da maior parte das pessoas que estão detendo aqueles pontos de vista que você, de alguma forma, convocou para ajudá-lo a montar essa lista de entraves, né?
Eu sugiro o seguinte, né? Depois que você montou essa lista de entraves, procura selecionar 2 que devem ser consideradas como as mais importantes e que devem ser atacadas antes de mais nada. E procure também, além de definir as 2 que vão ser atacadas de início, já propor qual que será o primeiro passo para iniciar essa batalha, esta cirurgia plástica que você vai fazer, né? Aliás, não é bem uma cirurgia plástica, é uma cirurgia profunda, né? De peito aberto que você vai fazer, né? Em que você vai mexer no sistema realmente lá dentro, né? O que tem que ser feito. E, na realidade, o teu objetivo não é tentar retirar os entraves, é simplesmente verificar se é possível essa empresa se tornar inovadora, mesmo mantendo aqueles entraves, né? E procurar, de alguma forma, dar uma resposta honesta. Muitas vezes vocês vão chegar à conclusão que ou aqueles entraves são retirados ou não adianta continuar essa brincadeira. Não dá para inovar nessa empresa. Eu vou dar um exemplo claro, que nós já comentamos durante o primeiro módulo, que nós falamos sobre o vocabulário de inovação. Não adianta você tentar implantar inovação numa empresa se é conceito geral que a diretoria sempre visa resultados a curto prazo. Ela nunca inicia novos projetos, ela nunca inicia iniciativas que não tragam resultado em, por exemplo, no máximo 6 meses. Pode esquecer, inovação não é assim. Inovação envolve paciência, envolve aprendizado, envolve aprender a lidar com a diversidade, aprender a lidar com a dificuldade, aprender a lidar com o erro, aprender a lidar com o fracasso, tudo isso. Porque é do fracasso, é do erro que surgirão as lições que permitirão o desenvolvimento de uma equipe de inovação, uma verdadeira máquina de inovação dentro da empresa. Lembrem que dentro da empresa existe a máquina de desempenho, que é a parte mais importante da empresa, a parte que deve ser preservada a todo custo, porque é ela que paga a conta no final do mês. E não se mexe impunemente na máquina de desempenho. E é exatamente isso que a inovação procura fazer, né? De uma forma muito cuidadosa e com a anuência da máquina de desempenho. Ok? Então, a máquina de inovação, que seria? Seria a equipe, os processos, as ferramentas de que a empresa dispõe para desenvolver com sucesso um portfólio de inovação, conjunto de projetos de inovação, que no conjunto, né, quando você está analisando do ponto de vista de portfólio, terão sucesso, apesar de eventuais projetos não chegarem a resultados mensuráveis, a resultados financeiros. Provavelmente a maior parte dos projetos, mais do que 50% dos projetos que fazem parte desse portfólio, não chegarem a resultados palpáveis. No entanto, o portfólio como um todo chega a resultados interessantes para a empresa, porém dentro de um universo de, no mínimo, né, de tempo de 1 ano e meio. Então são características, são condicionantes, né, que se você falar, minha empresa não admite isso, é um entrave mortal. Não adianta você tentar implantar inovação nessa empresa, porque nunca vai dar certo. Então, esse é um exemplo do tipo de entrave, né, que você pode encontrar ao analisar. Tendência a implantar estratégias que tragam resultados a curto prazo, isto é, menos de 6 meses. Né? Falta de hábito de implantar estratégias que tragam resultados a longo prazo. Esse é outro entrave que pode acontecer. Okay? Feito isso, né, eu recomendo a vocês, numa continuação que demande no máximo mais 1 hora ou 2, vocês se reúnam com uma outra equipe
que também esteja fazendo esse curso com vocês, evidentemente de uma outra empresa, né? E discuta os resultados e percepções com essa outra equipe, né? Então, comente sobre a sua empresa, né? Comente os entraves que ela tem, a outra equipe também vai fazer isso, né? E procure, de alguma forma, desafiar as conclusões que cada equipe atingiu. Então, vamos entender o que significa essa fase 2. É como se você estivesse fazendo novamente todo o trabalho, agora, utilizando como mais um ponto de vista aquela equipe com quem você está trocando figurinhas agora, né? Então, você vai apresentar o seu trabalho para ela e ela vai apresentar o trabalho dela para você. E nessa troca de exposições, né, vocês vão aprender muita coisa que vocês eventualmente não tinham aprendido até aquele momento. Vocês vão, por exemplo, perceber que alguns entraves que constam na sua lista, constam na lista do outro também, porém de uma forma eventualmente mais bem descrita, né? Que existem entraves que constam na lista da outra equipe, da outra empresa, que você agora, em retrospecto, né, numa segunda análise, percebe que também ocorrem na sua empresa, então você pode agregar no seu relatório, né? E o mais importante é que talvez você perceba que o problema da inovação não muda muito quando você muda o setor, né? São aspectos que os entraves fundamentais são sempre os mesmos, né? E nós vamos comentar quais são esses entraves fundamentais em vários módulos a seguir, quando a gente estiver estabelecendo uma estratégia de ataque à implantação da inovação na empresa, ok? Então, finalmente, depois que você fez todo esse trabalho, você vai listar os entraves reais à inovação que emanaram de toda essa discussão da fase 1 e da fase 2 e vai enviar os resultados obtidos para a organização do curso. Os prazos são sempre os mesmos, né? Quer dizer, 48 horas para esclarecer dúvidas através do nosso fórum, do chat de dúvidas, ou entrando em contato diretamente com a monitoria, com a equipe de monitoria. E um prazo de 7 dias, no total, não é 2 dias mais 7, é no total, né, para entregar o exercício já executado, fase 1 e fase 2. Nós dimensionamos esse exercício para que não haja um envolvimento de vocês de no máximo aí 10 horas, ok? Durante essa semana, envolvendo a fase 1 individual da empresa e mais uma pequena discussão rápida, que eu imagino que leve 1 hora ou 2, com uma outra equipe. Vocês vão ter que, evidentemente, ter alguém que se encarregue de fazer essa interface entre vocês e a outra empresa, né? Que se encarregue de alguma forma, agendar esse encontro, né? Num horário que seja comum a ambas e que ambas já tenham feito o seu trabalho inicial, ok? Concluindo, então, eu espero que, ao fazerem esse exercício, vocês cheguem à conclusão de que nós podemos aplicar a técnica de Design Thinking como ferramenta de apoio à execução de diagnósticos empresariais. Diagnósticos empresariais são complexos, são complicados e muitas vezes seguem checklists, né, que abordam um método mais analítico. O que nós estamos propondo é um diagnóstico empresarial mais intuitivo, mais de design mesmo, né? Mais sintético, ok? Muito obrigado, então, e até o próximo módulo.